As temperaturas ainda não caíram significativamente, mas os casos de doenças respiratórias já preocupam, né? Olha só esse dado aqui. Somente entre os dias 1 a 22 de abril, 23 crianças foram internadas com síndrome respiratória aguda grave no Hospital Infantil de Joinville. Desse total, 18 foram para leitos de UTI. Estamos recebendo hoje o Dr. Deine Almeida Ramos, que é coordenador do pronto-socorro do Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Faria, para a gente falar um pouquinho sobre essa procura, sobre essa questão da prevenção também. Doutor, bom dia, meu caro, bem-vindo à Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, César, tudo bem? Dia. Obrigado pelo convite. Doutor, tem aumentado aí a procura por atendimento no Hospital Infantil de Joinville, principalmente nesses dados que eu trouxe agora em relação às crianças. O que está acontecendo, hein, doutor? Bom, o que está acontecendo, infelizmente a gente já conhece todos os anos, né? Existe um período que nós chamamos de sazonalidade dos vírus respiratórios, que acontece ali a partir de abril e vai até em torno de final de maio, até começo de junho. Então a gente já tem essa ideia, né? Que aumenta geralmente em cerca de 30% a 40% da procura por atendimento, principalmente nos nossos pronto-socorro e também nas UPAs da cidade, né? Que são relacionados a casos de gripes, resfriados, bronquiolites, que são o que a gente chama de síndromes gripais, né? A gente engloba todas essas doenças chamadas as síndromes gripais, e dentro dessas síndromes gripais a gente acaba enquadrando em alguns quadros mais específicos de acordo com o vírus acometido, de acordo com a faixa etária. Então, infelizmente, apesar de não termos ainda, né, uma redução das temperaturas de forma significativa, como você bem comentou, os vírus acabam circulando da mesma forma, né, e as creches são um principal meio de transmissão aí desses vírus entre as crianças, principalmente dos menores de 2 anos. É um caso sazonal, como o doutor falou, dá para fazer um comparativo de um ano para o outro, e qual é a faixa etária que atinge, doutor? Os dados em comparação do ano passado a gente ainda não tem muito claro. O que a gente tem claro desse ano, e que até de forma benéfica, a gente teve uma redução dos casos de dengue, que também acabam tendo uma grande procura pelas emergências, né? Então, em relação ao ano passado, nós tivemos muito menos procura por casos de dengue, se concentrando nos casos de síndromes respiratórias de fato, né? A gente sabe que os menores de 2 anos, principalmente os menores de 1 ano, são os mais acometidos, principalmente por conta da gravidade dos sintomas. São crianças que têm uma imunidade um pouquinho mais imatura ainda, então eles reagem de uma forma um pouco diferente do que as crianças maiores e do que os adultos, e são os que mais internam, na verdade. Doutor, criança passa para outra criança, uma criança passa para um adulto passa por uma criança. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão da transmissão. Isso, a transmissão desses vírus são de forma pessoa a pessoa, né? Por gotículas, como a gente bem fala, né? A diferença é a apresentação da clínica desse vírus em cada faixa etária. Perfeito. Por exemplo, um dos casos que acontece com muita frequência nessa época do ano são os casos de bronquiolite, que é uma doença respiratória que atinge as vias inferiores, né, do pulmão da criança. E é o mesmo vírus que num adulto, numa criança maior, ele causa apenas os sintomas de resfriado, né? E na criança menor de 1 ano, principalmente, né, nos menores de 6 meses, ele pode causar um quadro um pouco mais grave, com necessidade de internação para oxigênio, eventualmente internações em UTI, como você comentou também. Então, essa transmissão, ela acontece em todas as faixas etárias, mas a apresentação clínica é diferente. Perfeito. Doutor, a questão das crianças, né, até abaixo de 2 anos, qual é o procedimento de atendimento? Que a gente sabe que crianças não é todo medicamento que pode ser aplicado, né? Sim. A gente sempre orienta, claro, que os pais eles podem utilizar aquelas medicações de uso mais rotineiro, né? Para dor de febre, lavagem nasal, higiene nasal, que ameniza boa parte dos sintomas das síndromes gripais. Porém, nos casos onde a criança tem uma febre persistente por mais de 48 horas, ou algum sinal ou suspeita de dificuldade respiratória, aí precisa de um atendimento especializado, né? Seja nas UPAs da cidade, hoje lembrando que felizmente hoje nós temos atendimento pediátrico em todas as 3 UPAs da cidade, então isso desafoga, né? Ou pode desafogar o nosso pronto-socorro, e em alguns casos mais graves ou encaminhados a gente atende lá no nosso pronto-socorro do Hospital Infantil. Esse é um ponto importante, doutor, porque os pais, né, os responsáveis por crianças, muitas vezes vê uma situação lá de uma simples, ou de uma gripe, né, em casa, e já pensa o seguinte: é o hospital infantil. Porque o hospital infantil, César, ele é uma referência aqui na região, ele tem qualidade no atendimento, os pais sabem disso. A pergunta que ele faz, doutor, em que situação levar lá para o posto de saúde, para uma UPA, e para o hospital infantil, hein? Qual a orientação aos pais e responsáveis? Vamos lembrar que o SUS, né? Ele é um sistema global, né? Em que ele atende a todas as pessoas em todos os lugares. Porém, a gente tem, claro, as orientações para que o paciente busque a porta correta,
né? Vamos lembrar que do posto de saúde, para a grande maioria das vezes, são para consultas de rotina, consultas agendadas. Obviamente, a gente sabe que alguns postos de saúde têm as consultas de demanda também, né? Que atendem essas pequenas urgências, né? Para urgências, atendimentos imediatos, mas que não tenham sintomas e sinais de doenças graves, as UPAs são os que a gente recomenda. Então, casos de síndromes gripais sem nenhum sinal de complicação, onde a criança geralmente está em bom estado geral, está se alimentando, não tem nenhuma aparente dificuldade respiratória, ela pode ser atendida em uma UPA. E para casos mais graves ou pacientes que têm alguma comorbidade, né? Ou seja, a gente sabe que tem pacientes que já têm alguma doença crônica, doenças cardíacas, pulmonares, ou que por algum motivo já são atendidas nos ambulatórios lá do Hospital Infantil, aí sim a gente recomenda que busquem atendimento diretamente no hospital, né? Lembrando que as UPAs, elas têm como referência, né, o Hospital Infantil. Então, no caso de um atendimento emergencial lá que precise de uma internação, precise de algum procedimento que só seja relacionado ao Hospital Infantil, eles encaminham para nós e a gente, obviamente, absorve também essa demanda. A gente atende cerca de 20 a 25 transferências, né, de outras unidades, seja da nossa cidade, seja da região, macro-região norte, né? A gente atende uma região de mais ou menos 1 milhão de habitantes. Então, por isso que muitas vezes o hospital aparentemente não está cheio, mas a gente está sempre em atendimento, né? Porque a gente atende esses casos também da nossa região. Doutor, tudo começa em casa, né? Com o cuidado das crianças, alimentação, enfim. Mas qual a importância da vacina para as crianças? Lembrando que alguns desses vírus são vacináveis, digamos assim, né? Temos vacinas disponíveis e aqui vale destacar a vacina da influenza, né? Inclusive estamos em campanha vacinal de influenza e um dado importante que eu trago, que ano passado, eu chequei isso agora há pouco, em Joinville nossa meta vacinal é cerca de 90% e nós tivemos ano passado 45% só de cobertura vacinal dentro das faixas prioritárias, né? Dentro desses vírus também temos a Covid, né, que hoje faz parte do calendário vacinal básico do SUS, e também temos, infelizmente ainda não, né, dentro do cenário público, mas sim nas redes privadas, a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é o VSR. Na verdade não é uma vacina, é um anticorpo monoclonal, um outro tipo de imunizante, mas que tem uma promessa assim de a gente diminuir muitos casos de bronquiolite nos próximos anos aí. Doutor, para a gente finalizar, prevenção, além da questão da vacina que o senhor já comentou, hábitos no dia a dia, né? Eu acho que nunca é demais a gente relembrar, reforçar, aparecer um sintoma aqui, né? Toma um medicamento ou se isola, enfim. Como é que a gente trabalha a questão da prevenção, né, no dia a dia? Então, a prevenção, como a gente fala, né, em relação ao contato pessoas a pessoas. Então, quando possível, né, a gente fala quando possível porque a gente sabe que a realidade da maioria dos trabalhadores é precisar mandar a criança para a creche, né? Infelizmente essa é a nossa realidade, mas quando possível não enviar as crianças que estão com algum sintoma respiratório para as creches, para as escolas. A etiqueta respiratória é muito importante, né? A utilização, né, de máscaras quando a gente tem algum sintoma respiratório, procurar não estar em contato com pessoas dos grupos que são mais atingidos, ou seja, as crianças menores de 1 ano ou até os idosos também, que são um outro grupo, né, que são um pouco mais sensíveis a esses vírus, né? E aí, claro, de acordo com a necessidade, com a gravidade dos sintomas, procurar atendimento médico, né? Mas esse isolamento parcial que a gente fala, né? Não procurar estar em ambientes com muito acúmulo de pessoas é importante para que o vírus não se dissemine de uma maneira descontrolada. Doutor Deine Almeida Ramos, coordenador do pronto-socorro do Hospital Infantil, doutor Gesser Amarante Faria. Doutor, obrigado pelas informações, bom trabalho para o senhor, toda a equipe, e vamos lá sempre prevenir as nossas crianças, as famílias de uma forma geral, para que a gente não tenha superlotação, enfim, que a gente possa passar por esses períodos de sazonalidade, como o senhor já explicou em relação à circulação do vírus. Boa semana para o senhor. Obrigado, boa semana para vocês também. Obrigado.